transmissão manual vem desaparecendo dos carros há algum tempo, hoje mais restrita a carros de entrada, carros populares. Se é que eles ainda existem, eu acho que não, mas a transmissão manual realmente hoje você só encontra em carros mais baratos ou menos caros, se é que podemos dizer assim. Mas já nos anos 90 houveram algumas tentativas de eliminar o pedal da embreagem, o terceiro pedal, e é sobre isso que vamos falar hoje. Olá amigos do canal PL, sejam bem-vindos aqui a Sessão Nostalgia, porque todo dia é dia de nostalgia. Se inscreva no canal se não for inscrito. Olha, o Palio, Fiat Palio, lançado em 1996 para substituir o Fiat Uno Mille, acabou convivendo ali mesmo com o seu antecessor, que também continuou vendendo muito bem. E em 1999 ganhava a versão Citymatic, que não possuía o pedal da embreagem, mas o câmbio ainda era o manual. Afinal de contas, como era feito, como funcionava esse sistema de transmissão que não tinha embreagem, não tinha pelo menos ali no pedal, mas ainda permanecia ali a alavanca de troca de marchas de maneira manual. Novo Palio Citymatic, o primeiro 1.0 sem pedal de embreagem. Testado e aprovado para o anda e para do trânsito. Fiat, movidos pela paixão. Acontece que esse Fiat Palio tinha sim uma embreagem convencional, que era atuada, que era acionada de forma eletrônica, uma espécie de transmissão automatizada, que a gente acaba conhecendo mais ali nos anos 2000 em carros que ofereceram a transmissão automatizada sem também a alavanca. A alavanca era também uma espécie de alavanca parecida com a de câmbio automático de verdade. Vamos citar aqui alguns exemplos, como o Duologic da própria Fiat e o iMotion da Volkswagen. Eu já tive a oportunidade de andar em um Fox iMotion 1.6 e era um câmbio que para mim me parecia meio indeciso, era um câmbio impreciso, ele não sabia se ele ia, se ele reduzia. Para mim era um câmbio meio estranho, não é à toa que ganhou o apelido aí de câmbio tranco, e o Duologic também ganhou um apelido de Dual Tranco aí também, porque realmente era um câmbio ali meio impreciso, meio esquisito. Não é nem automático de verdade, nem manual. Mas esse que tinha a alavanca de câmbio era um outro sistema. Na verdade, o sistema de transmissão era basicamente o mesmo. O seu acionamento é que era diferente. No caso do câmbio automatizado com a alavanca na posição D, ele tinha uma central eletrônica que fazia sozinha as trocas de marcha. No caso do Fiat Palio Citymatic, você comandava as trocas de marcha de maneira manual. O sistema eletrônico ficava responsável somente para fazer a troca de marchas. Nos últimos meses, rodamos 60 mil quilômetros para comparar um Palio Citymatic com outros 1.0. Vamos ver o estado das peças. Primeiro, a de um Palio Citymatic. Desgaste, zero. Nem parece que rodou tanto. Agora a peça de um outro 1.0. Completamente desgastada. Palio Citymatic. Você troca de marcha normalmente sem usar o pedal de embreagem. Menos cansaço e desgaste no trânsito. Agora vamos desmontar a peça. Eu até poderia dizer aqui que o Fiat Palio Citymatic foi o primeiro carro 1.0 com transmissão automatizada. Mas isso seria um erro, afinal, décadas antes, a DKV VMAG já havia oferecido esse sistema de transmissão automatizada em um carro de 1000 cilindradas.
O sistema deles tinha o nome de Saxomat e, ao contrário dos mais atuais, funcionava de forma centrífuga, ou seja, com o veículo em marcha lenta havia um sistema de contrapesos que exercia pressão no platô da embreagem que ficava recolhida por ação de molas. Ao acelerar o carro por força centrífuga, esse sistema se expandia, fazendo com que a embreagem fosse acionada. Um resumo básico desse sistema, que era bem mais complexo do que essa básica explicação, que merece até uma abordagem específica sobre ela. Voltando ao Palio Citymatic, que foi o precursor dessa onda aí de populares, vamos dizer assim, com câmbio automatizado, que afinal de contas até o lançamento do Palio Citymatic e tirando aí o DKV, a transmissão automática era mais exclusiva a carros mais de luxo realmente. E o Palio foi o primeiro popular a inaugurar esse sistema aí sem embreagem, sem o pedal da embreagem propriamente dito. Mas afinal, como que era feita essa troca de marchas? No Palio Citymatic havia um cabo ligado ali à alavanca de marchas. E esse cabo possuía sensores eletrônicos e uma central que trabalhava junto com o reservatório de óleo e o atuador hidráulico da embreagem lá no câmbio. Ou seja, quando o motorista tocava a alavanca de marchas, esses sensores que ali ficavam entendiam que iria ser feita uma troca de marchas e acionavam o sistema de transmissão lá na frente. Tudo isso feito em uma fração de segundos, realmente muito rápido. Então, entendam que a embreagem em si era a mesma de um carro com câmbio manual convencional, com o pedal da embreagem, o que facilitava na hora de uma eventual manutenção, porque ao contrário de carros com a transmissão totalmente automática, em que as peças são naturalmente mais caras, no caso do Citymatic, o sistema era assim diferenciado nos sensores que acionavam a embreagem, mas a embreagem em si era a mesma de um carro manual. A Fiat escolheu a edição especial do Palio, Fiat Palio 500 anos, né, para lançar essa versão Citymatic. Depois, cerca de um ano depois, em que essa versão foi tirada de linha, essa opção de câmbio automatizado foi oferecida também nas demais versões, como ELX, EX e Yang. Lembrando que quando o 500 anos foi lançado, ele era só R$700 mais caro que a versão ELX do Palio, que era uma versão normal de linha. Um outro detalhe também é que esse sistema tinha um alerta sonoro, um bip que era acionado automaticamente se você trocasse de marcha de maneira indevida. E para engatar ré, bastava parar o carro e poder ali engatar a marcha ré. Não demorou muito para a concorrência lançar também opções semelhantes. O Mercedes-Benz Classe A, que foi uma tentativa da Mercedes ali no final dos anos 90 de popularizar os seus veículos, ele também vinha com um sistema parecido, né? Mas das marcas mais populares, a Chevrolet então lançava o Corsa Auto Clutch, que funcionava nos mesmos moldes, bastava você pressionar, manusear ali a alavanca, o sistema já entendia em uma fração de segundos que você gostaria de acionar a embreagem. Esse sistema no Corsa, inclusive, ele tinha um visor no painel que indicava a marcha que você estava, né? E também tinha um alerta sonoro em caso de um uso ali indevido da transmissão. Mas esse sistema não vingou muito, não era nem pela questão do tempo, porque no caso do Palio, por exemplo, ele fazia de 0 a 100 em cerca de 20 segundos. O Palio com câmbio manual normal fazia em 18. 2 segundos de diferença, basicamente com o mesmo motor 1.0, que rendia na casa dos 60 cavalos. E o Corsa também tinha um desempenho um pouco mais lento que o modelo normal, vamos dizer assim, mas nada muito assustador. Uma das críticas nesse sistema é que ele não tinha o auxílio em rampas. Por exemplo, você vai sair com o carro numa ladeira, num semáforo, no pico da ladeira. Num carro com a transmissão manual, você faz aquele controle na embreagem. E num carro que não tem embreagem, mas o câmbio é de certa maneira manual. Num câmbio automático de verdade, quando você põe no D, o carro tende a sair para frente. Você pisa no freio para que ele não vá, se você precisar ficar parado. No caso, esse carro não tinha esse sistema, então ele era meio confuso nessa questão. Isso também gerou algumas críticas. Então, depois, com o passar do tempo, no início ali dos anos 2000, tanto o Palio Citymatic quanto o Corsa Auto Clutch deixaram de ser oferecidos, e depois, mais para o final da década, surgiram as versões Duologic e Easytronic no caso da Chevrolet e a iMotion no caso da
Volkswagen. Câmbios aí também que não deixaram saudades devido à imprecisão, como eu já disse. Mas esses câmbios aí automatizados com alavanca manual são um capítulo curioso da nossa história, que já teve um primeiro capítulo lá atrás com a DKV, mas que poucos também conhecem. Eu aguardo vocês nos próximos vídeos aqui no canal. Se inscreva se não for inscrito e confira mais vídeos aqui do nosso canal, porque estão imperdíveis. Um grande abraço a você e até o próximo. Tchau!